Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa devocional de hoje. E o tema da nossa devocional, baseado nas meditações do pastor J.C. Riley, no Evangelho de João. Hoje nós falaremos sobre a cegueira dos judeus incrédulos e o terrível destino dos ímpios. O texto básico para a nossa devocional de hoje encontra-se em João capítulo 7, versículos 25 a 36, que eu vou ler agora. João capítulo 7, 25 a 36, diz assim o texto: Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: Haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Meus queridos, nós vemos nesses versículos, em primeiro lugar, a obstinada cegueira dos judeus incrédulos. Negavam que Jesus era o Messias, dizendo: Sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha que coisa. No entanto, estavam errados nessas duas afirmativas. Por quê? Estavam enganados ao declarar que sabiam de onde nosso Senhor procedia. Sem dúvida, queriam dizer que Jesus nascera em Nazaré e, consequentemente, era galileu. Porém, o fato é que o nosso Senhor Jesus, ele havia nascido em Belém, pertencia legalmente à tribo de Judá, e Maria e José faziam parte da linhagem de Davi. Seria espantoso imaginar, meus queridos, que os judeus não teriam descoberto essas coisas se procurassem com sinceridade. Além disso, é evidente que os judeus preservavam com muito cuidado as genealogias e o histórico das famílias judaicas. Portanto, tal ignorância era indesculpável. Os judeus também estavam errados ao afirmar que ninguém saberia de onde o Cristo viria. Havia uma profecia bem conhecida por toda a nação, segundo a qual o Cristo viria da cidade de Belém. Os profetas todos falaram sobre isso. Seria absurdo pensar que haviam esquecido essa profecia, mas, ao que parece, acharam inconveniente lembrar-se dela na ocasião. É triste observar que, com frequência, a memória dos homens depende do que lhes convém. Em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro mencionou aqueles que deliberadamente esquecem, 2 Pedro 3, 5, e possuía bom motivo para usar essa expressão. Trata-se de uma enfermidade espiritual muito grave e bastante comum entre os homens. Em nossos dias, vejam uma coisa, em nossos dias, inúmeras pessoas mostram-se tão cegas em sua maneira de viver quanto os judeus. São pessoas que fecham os olhos para os fatos mais óbvios e as doutrinas do cristianismo. Fingem que não compreendem e por isso não podem crer nas coisas que lhes expomos como necessárias à salvação. Infelizmente, é um triste quadro
19 dentre 20 pessoas desejam continuar ignorando os fatos. Olha que coisa, que número absurdo. Elas não creem naquilo que não gostam de crer. Essa que é a verdade. Elas não creem porque elas não gostam disso. Jamais procurarão ler, ouvir, examinar, pensar ou até mesmo investigar sinceramente a respeito da verdade. Elas não querem a verdade. Podemos nos admirar que tais pessoas permaneçam ignorantes? Como diz um antigo provérbio, o pior cego é aquele que não quer ver. Nós vemos também nesses versículos, em segundo lugar, que a mão de Deus prevalece sobre seus inimigos. A mão de Deus prevalece sobre os seus inimigos. O texto nos informa que os judeus incrédulos, olha só, procuravam prender nosso Senhor. Mas diz o texto que, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Tinham a intenção deliberada de ferir o Senhor Jesus. Todavia, por causa de uma invisível restrição vinda do alto, não tinham poder para isso. Olha só que coisa interessante. Olha o poder de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus prevalecendo sobre a vontade dos homens. São preciosas as verdades contidas nesse versículo e merecem uma análise cuidadosa. Mostram nitidamente que tudo quanto Cristo sofreu foi por sua própria e livre vontade. Foi crucificado não porque era incapaz de evitá-lo, não. Ele morreu não porque a sua morte era inevitável. Judeus, gentios, fariseus, saduceus, Caifás, Anás, Herodes e Pôncio Pilatos. Ninguém poderia ferir o Senhor Jesus a menos que do alto lhes fosse concedido poder para isso. Olha só, tudo o que eles fizeram estava sob o controle e a permissão de Deus. A crucificação fazia parte dos eternos conselhos da Trindade. A crucificação de nosso Senhor não poderia ter o seu início antes do momento designado por Deus. Isso é um grande mistério, mas é verdadeiro. Meus queridos, os servos de Cristo em todas as épocas devem guardar em seus corações este ensinamento e relembrá-lo nos momentos de necessidade. Nesses momentos que nós estamos passando, por exemplo, de pandemia. É um ensino que traz conforto indizível, pleno e sublime aos servos de Deus. Esses jamais devem esquecer que habitam em um mundo onde Deus governa sobre os acontecimentos e as épocas. É Deus quem governa. Deus está sentado na sala do trono, onde nada acontece sem que Ele o permita. Se Deus não permitir, nada irá acontecer. E se está acontecendo, é permissão, é ordem, é controle, é governo divino. Até os fios de cabelo dos seus servos estão todos contados. Tristeza, enfermidade, pobreza ou perseguição nunca poderão atingi-los, a menos que Deus ache conveniente. Portanto, diante de qualquer cruz que tenhamos que carregar, podemos dizer com firmeza: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, se do alto, não te fosse dada, conforme disse Jesus em João capítulo 19, verso 11. E assim, devemos prosseguir no serviço com toda a confiança. Somos imortais até que a obra de Deus seja terminada. Se necessário, soframos pacientemente. Nossos dias estão nas mãos de Deus. Essas mãos governam todas as coisas neste mundo e não cometem enganos. E louvado seja Deus por isso. E por último, vemos nesses versículos o terrível destino que sobrevirá aos incrédulos. Essa parte é a mais séria aqui. Assim falou nosso Senhor aos seus inimigos. Olha o que ele disse aos judeus incrédulos: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Sem dúvida, meus queridos, esse pronunciamento tinha um significado profético. Não podemos ter certeza quanto aos dois aspectos, se ao dizer isto o Senhor se referia aos casos de incredulidade existente entre os seus ouvintes ou se estava prevendo o remorso nacional que muitos sentiriam tarde demais na época do cerco final de Jerusalém. Todavia, podemos estar certos
de que muitos judeus se lembraram das palavras de Cristo muito tempo após a sua ascensão e de alguma forma o procuraram quando já era muito tarde para isso. Isso é muito triste. Com muita frequência, o homem esquece que a verdade pode realmente ser descoberta muito tarde. Quantos ateus partiram para a eternidade e se encontraram com Deus, com aquele Deus que eles não criam nesta vida? Pode haver convicção de pecados, reconhecimento da sua ignorância, anseio por paz, inquietações sobre o céu, temores quanto ao inferno. Mas tudo isso quando já for tarde demais. O ensino das Escrituras a esse respeito é claro e objetivo. O livro de Provérbios afirma, lá no capítulo 1, verso 28, Salomão diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, citando as palavras de Deus. A parábola das virgens nos mostra que as nécias encontraram a porta fechada e bateram em vão, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Lá em Mateus 25, verso 11. Por mais horrível que pareça, é possível chegar ao ponto de perder a própria alma por rejeitar continuamente a luz e as exortações do Evangelho. Meus queridos, isso é terrível, mas é a pura verdade. Apliquemos essas lições às nossas vidas para que não venhamos a pecar, seguindo o exemplo desses judeus incrédulos. Tampouco deixemos para buscar o Senhor Jesus como nosso Salvador apenas quando for muito tarde. As portas da misericórdia ainda se encontram abertas, glória a Deus por isso. O trono da graça continua aguardando por nós. No dia que se chama hoje, procuremos nos certificar de que somos salvos. É melhor nunca ter nascido, ouça isso, por favor. É melhor nunca ter nascido do que ouvir o Filho de Deus afirmar: aonde eu estou, vós não podeis ir. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, meu desejo sincero é que Deus te encoraje, através dessas benditas verdades, a fazer isso hoje mesmo, para o bem da sua alma, enquanto é tempo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e te dê condições para tomar essa decisão, para o seu bem e para a glória de Deus. Amém.